esse vídeo aqui é para dar uma ideia para vocês da simulação de resposta em frequência de um circuito, né? Vamos considerar aqui o circuito de segunda ordem, né? Um indutor de 1 milhenrio, um capacitor de 1 microfarad, uma resistência de 1 ohm. É sempre bom ter um elemento resistivo no circuito, mesmo que seja de valor muito baixo, porque isso facilita muito a convergência numérica, né? E tem algumas situações que eventualmente o circuito nem simula se a gente não colocar uma pequena resistência. O parâmetro mais importante aqui, ele está colocado dentro da fonte V1, que é uma fonte Vsim, né, que é esse parâmetro AC, que é o valor da tensão que vai ser aplicada no circuito, variando a sua frequência, né? Então, se nós queremos uma resposta em frequência, saída pela entrada, essa entrada é unitária, basta usar o valor da saída, que a gente já tem a função de transferência, por exemplo. Mas o valor aqui AC é aquele que for interessante para a análise que vai ser feita. Os outros parâmetros, V-off, V amplitude e frequência, são usados em análise transitória, no transient analysis, que não vamos usar aqui, mas eles têm que ser colocados no circuito, tá certo? Então, colocados aqui. Esse meu arquivo já está salvo com um certo nome. O ponto importante é lá em análise, setup e sweep. É aqui que a gente tem que ajustar os valores, a quantidade de pontos, a frequência inicial e a frequência final, né? A distribuição dos pontos pode ser linear, pode ser por oitava, né, cada vez que a frequência dobra, ou por década. Eu uso, em geral, por década. É comum que a frequência esteja colocada numa escala logarítmica, então a gente garante uma mesma quantidade de pontos, né, a cada vez que a frequência é multiplicada por 10 vezes. Tá? Aqui estão 101 pontos por década, então. Ok, podemos ir para a simulação, né? O circuito vai começar a simular, vai automaticamente abrir o probe, abriu aqui, né? Ok, fez a simulação, né? O que nós queremos ver aqui, por exemplo? Então, agora colocar os valores. Eu posso querer ver a corrente. Então, vou pegar aqui a minha sonda de corrente e colocar aqui nesse ponto. Vamos ver o que vai me mostrar o circuito. Está aqui. Então, essa curva aqui é a resposta em frequência na corrente, né? Que, como a tensão é unitária, se eu pegar esse valor numericamente, ele é igual à admitância do circuito, né? Porque é a corrente dividido pela tensão, né? Então parece que é zero aqui, depois sobe, vai para 1 ampere, por quê? É 1 volt dividido por 1 ohm, né? Na ressonância, o LC se cancela, a impedância é nula, sobra só a resistência, né? Mas dá a impressão que é tudo um zero aqui. Então, na análise em frequência, é conveniente a gente usar escalas logarítmicas, que aqui a gente pode mudar simplesmente clicando aqui. Bom, aqui eu já tenho uma variação agora logarítmica. Repare que a frequência já está numa escala logarítmica aqui, né? Eu posso mudar para linear se eu quiser, mas o default da análise em frequência é logarítmica. Então, veja, aqui eu tenho uma escala, eu consigo ver quanto varia a frequência, né? Agora não é tudo zero, como aparecia na escala linear, que é essa aqui, né? Aqui. Outra maneira de ver a escala logarítmica, né, é usar um sensor em dB, ou seja, ao invés de colocar aqui o sensor normal, a gente vai lá em marcadores, marcadores avançados, e eu pego aqui IDB ou VDB para ver a tensão. Então, agora eu vou ver a corrente, né, em decibéis, né? Repare, é aquele mesmo formato, porque é o que deve ser, mas dado uma escala em decibéis agora aqui. Tá? A escala é linear em decibéis, né? Então, é o mesmo jeitão, mesmo formato. A gente vê aqui esse ponto de máxima corrente, que é o ponto de mínima resistência, que é a ressonância daquele circuito, né? Se eu quero ver a tensão, né, posso pegar também aqui a tensão aqui em decibéis, já que eu estou trabalhando em decibéis. Vamos ver a tensão no capacitor aqui, né, em dB, está aqui. Então, veja, a tensão ela é 0 dB, ou seja, 0 dB é ganho unitário, a tensão em cima do capacitor é igual à tensão da fonte, né? Mas nessa região de tem a ressonância, a tensão fica maior do que a da fonte, certo? E depois se atenua, né? Então, esse é um primeiro, uma primeira visualização desses comportamentos variando a frequência.
Tá? Na sequência, nós vamos explorar mais esses resultados aqui.